tarde. Com a pandemia do novo coronavírus, o distanciamento social passou a ser uma regra. Mas mesmo com as restrições de aglomeração, muita gente tem se reunido para consumir bebida alcoólica e, o pior, tem dirigido embriagado. Nesta edição do Jornal da Justiça, você vai ver que durante a pandemia aumentou o número de motoristas que bebem, dirigem e provocam acidentes. Confira agora os demais destaques de hoje. Supremo Tribunal Federal impõe limites ao compartilhamento de dados do Sistema Brasileiro de Inteligência. Procuradoria-Geral da República envia ao Supremo parecer que defende a competência da Justiça Federal para julgar a ação contra o ex-senador Gin Argello. O ex-senador foi condenado a 11 anos de prisão no âmbito da Operação Lava Jato. E ainda a Justiça Eleitoral lança campanha para incentivar eleitor a ser mesário voluntário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o compartilhamento de informações à Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, exige motivação e interesse público. A decisão dessa quinta-feira foi com base em ação que pedia limites ao fornecimento de dados à ABIN. A ação direta de inconstitucionalidade questiona o parágrafo único do artigo 4º da Lei 9.883, de 1999. Os partidos alegam que o dispositivo poderia desvirtuar a finalidade da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Os autores argumentam que a situação ficou ainda mais complicada com a edição do Decreto 10.445 de 2020, texto que criou o Centro de Inteligência Nacional na estrutura da ABIN e que entra em vigor a partir da próxima segunda-feira. O advogado da Rede Sustentabilidade argumentou que a intenção do presidente da República com a edição do decreto não é melhorar o sistema de inteligência brasileiro. É evidente que, dado o contexto fático, sua intenção não é a de melhor prover a inteligência brasileira, mas de dar dados à sua linha investigativa paralela, provavelmente colocando sob a mira do laser estatal todos os possíveis adversários políticos e ideológicos. E aqui também não se desconsidera a existência de um verdadeiro laser paraestatal, dado o suposto esquema estruturado de geração de fake news contra quem pensa diferente, o que vem sendo inclusive investigado por essa egrégia corte. O advogado do PSB afirmou que a intenção do decreto seria de criar um controle maior sobre a sociedade. A preocupação, excelências, trazida nessa ação vem num contexto de reiteradas tentativas da presidência da República de criar uma grande vigilância e controle sobre os dados da população brasileira. Tentativas reiteradas por parte do Executivo, sem a participação dos demais poderes e da sociedade civil. O advogado-geral da União destacou que não há violação de direitos fundamentais nos dispositivos questionados, já que a ABIN não acessa dados fiscais e bancários. Além do controle interno e do indeclinável controle judicial, a ABIN também está sujeita a controle parlamentar, por meio da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Uma comissão mista, uma comissão mista e permanente do Congresso, que funciona como órgão de controle e fiscalização externos à atividade de inteligência. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, ressaltou o principal objetivo do compartilhamento dos dados e informações que está previsto na lei impugnada: a defesa das instituições e dos interesses nacionais. A ministra concedeu parcialmente a liminar. Não estamos aqui a cuidar de ABIN paralela por uma razão simples. Inteligência é atividade sensível e grave do Estado, mas está posta na legislação como sendo necessária nos termos por ela delineados, desempenhados. A arapongagem, para usar uma expressão vulgar, mas que agora está em dicionário, essa atividade não é direito, é crime. Praticado pelo Estado, é ilícito gravíssimo. O agente que adota prática de solicitação e obtenção de dados e conhecimento específico sobre quem quer que seja
fora dos estritos limites de respeito aos direitos fundamentais e da legalidade, comete crime. Por maioria, o plenário seguiu o entendimento da relatora pela concessão parcial da cautelar. Há razão aos requerentes em apontar os problemas derivados da transferência à ABIN de dados colhidos por outras instâncias governamentais sem as devidas salvaguardas procedimentais e que pode conduzir a um cenário de violação sistemática dos princípios de privacidade e de autodeterminação informativa. Em todos os países do mundo, os serviços da inteligência ficam submetidos não à presidência, não ao executivo, a uma autoridade autônoma e independente. E há até uma expressão extremamente enérgica de que nos países onde não há essa autoridade autônoma e independente na tutela dos dados, esses países fazem parte do corredor da vergonha. Os órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado o interesse público da medida e afastada qualquer possibilidade desses dados atenderem interesses pessoais ou privados, e acrescentaria sempre ficando documentado quem pediu e para onde foi entregue. Já o ministro Marco Aurélio foi o único que indeferiu a liminar. Parágrafo único do artigo 4º da Lei 9.883 de 99, o que prevê apenas um diálogo entre os órgãos de inteligência, não surge conflitante com o texto constitucional. Não se tem, em primeiro lugar, relevância na articulação presente, o preceito legal. E, em segundo lugar, passados 21 anos, risco de se aguardar sejam envolvidas as autoridades próprias, ser ouvido a Câmara, ser ouvido o Senado, ser ouvido o presidente da República, aguardasse o julgamento definitivo. Por isso, concluo no sentido de indeferir a liminar pleiteada. Com isso, ficou mantido o artigo que estava sendo questionado. Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade desses dados atenderem interesses pessoais ou privados. Nas hipóteses cabíveis de fornecimento de informações e dados à ABIN, é imprescindível procedimento formalmente instaurado e a existência de sistemas eletrônicos de segurança e registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo o parecer que defende que a Justiça Federal tem competência para julgar a ação penal contra o ex-senador Gin Argelo. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A defesa de Gin Argelo recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do STJ de não enviar o processo contra ele à Justiça Eleitoral. No pedido de habeas corpus, os advogados alegam que o caso não é de competência da Justiça Federal por envolver acusações sobre pagamento de propina para financiar a campanha de Argelo à reeleição. Para a Procuradoria-Geral da República, a condenação na Justiça Comum é válida, uma vez que os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por si só não precisam estar ligados diretamente a campanhas eleitorais. O ex-senador foi condenado a 11 anos de prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, ele teria recebido propina da empreiteira Queiroz Galvão em troca de proteção de informações contra a construtora na CPI da Petrobras. E veja no próximo bloco, aumenta o número de embriaguez ao volante durante a pandemia. A gente fala já já sobre esse assunto, fique comigo.
promulgação da Constituição Federal representa um marco na história do nosso país, consolidando a transição de um período de regime militar para a democracia. Nela estão previstos princípios essenciais para o início de uma democracia, como o pluralismo político, a livre iniciativa, a liberdade de expressão. Apesar das restrições de aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus, o número de ocorrências por embriaguez ao volante não diminuiu. Uma rede de saúde já prejudicada e ficou ainda pior pelo caos provocado pela Covid-19. Atendimentos precários, faltam materiais para tratamento da doença que avançou no país. Os leitos de UTIs lotados por infectados pelo novo coronavírus, deixando poucas vagas para outros casos que não param de chegar, como vítimas de acidentes de trânsito. Segundo um levantamento global, no Brasil, cerca de 33 mil pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito por ano. E para cada morte são cerca de 7 internações em UTIs, hoje lotadas por causa da pandemia. A disseminação do vírus trouxe a diminuição de circulação de pessoas e carros nas ruas, o que deveria diminuir o número de infrações de trânsito. Mas a realidade não é bem essa. As autuações com condutores alcoolizados fizeram foi aumentar. Nas rodovias em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal multou cerca de 22 mil condutores de janeiro a junho deste ano por embriaguez ao volante, 6,5% a mais que o mesmo período do ano passado. Segundo a PRF, a maioria dos casos foi registrado durante o isolamento social. No estado do Piauí, o aumento foi 2 vezes maior que a média nacional. Já o Distrito Federal, o órgão de fiscalização, constatou uma diminuição nos casos. De março até julho deste ano, foram registradas 5.372 infrações de motoristas que dirigiam sob efeito de álcool, 3.267 a menos que o mesmo período do ano passado, onde foram registradas 8.639 autuações de trânsito por embriaguez ao volante, uma redução de quase 38% de casos. Apesar dos dados positivos no último fim de semana, o Batalhão de Trânsito Rodoviário no Distrito Federal montou várias barreiras de fiscalização e, em apenas 2 dias, autuou mais de 300 motoristas que dirigiam sob efeito de álcool. E a gente continua nesse assunto agora. Eu converso ao vivo com a gerente de Estatística de Trânsito do Detran, aqui do Distrito Federal, a Karina Alves. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos ouvintes. Nós acompanhamos na reportagem da Carol, né, que temos números diferentes em vários estados, né? Aqui em Brasília é uma boa notícia. Os números, eles oscilam, mas caiu um pouco, né, aquela ligação de bebida e volante, só que no último sábado, um número desastroso aí, voltamos atrás. O que foi isso, Karina? A gente teve essa quantidade de acidentes, né, que teve envolvimento de álcool e direção. A gente percebe que as pessoas, às vezes, elas esquecem da legislação e tentam ainda dirigir e beber e dirigir, né, e ainda conduzir o veículo. Mas mesmo com essa a situação, as áreas de fiscalização estão agindo e montando grupos para trabalhar para autuar essas pessoas. E qual é o perfil em média? São jovens que estão saindo, que continuam indo para balada, né? É mais ou menos esse o perfil que a gente pode destacar? Geralmente o perfil é jovem mesmo, pessoas que não estão ficando em casa devido ao isolamento, né? Então acabam saindo. E uma coisa que a gente tem notado agora com a reabertura dos bares, a gente vai perceber talvez outra coisa. Mas antes, eram indo à casa de amigos, em chácaras, para casa de amigos e saíam desses locais alcoolizados, né? E agora a gente não sabe, com a reabertura dos bares, restaurantes, a gente não sabe se vai mudar essa dinâmica, né? A fiscalização continua intensa e numa eventual multa, essa pessoa pode ter, o valor da multa pode ser agravado ou, enfim, em virtude do distanciamento que não está sendo cumprido?
Então, são duas coisas aí, né? A gente une, embora o DF não conta mais com o decreto, né, que determina essa questão do isolamento, a reabertura já está acontecendo, mas há uma infração também nesse sentido. Sim, eu vou saber te responder sobre a infração de não estar no isolamento, né? Mas a infração de trânsito, esse motorista que é reincidente, ela pode ser agravada. Então, ele já tem a infração de trânsito, que já é um valor de uma multa quase de R$3.000, além da perda da habilitação, né, por 12 meses, e o recolhimento do veículo e da habilitação. Então, ele já tem, e ele pode ter, essa reincidência pode ter um agravamento ainda maior, né? Então, assim, eu não vou saber te responder a outra parte, mas na parte do trânsito, ele já tem tudo isso em desfavor dele. Ele tem também, né, a questão da infração da consciência, porque não é o momento de estar saindo, né? A gente está num platô aí de mais de 1.000 mortes por dia, então as pessoas deveriam ser mais conscientes. As operações, elas continuam aqui no DF, elas estão sendo intensificadas, principalmente agora com a reabertura de bares? Estão sim, estão até trabalhando em conjunto, já se fazia esse trabalho em conjunto antes, DETRAN, PM e o DR, né? E agora está sendo incrementado esse trabalho em conjunto, trazendo também junto a PRF. Ainda está, os órgãos já trabalham nisso muito intensamente, mas o caminho é trabalhar em conjunto cada vez mais e mais intenso, né? Doutora Karina, me parece que em todo o país as habilitações, elas não estão sendo, elas podem, né, perder a validade. Ali naquele período o motorista tem um prazo para revalidar a carteira em virtude da pandemia. Isso tem algum reflexo aqui nas operações? São coisas diferentes? Ou esse condutor que está bêbado, sem a carteira, complica também a situação dele? Como está suspenso, né, por conta tem reflexo também, né? Eu não vou saber te informar 100% se vai ter a infração administrativa nesse momento da pandemia, porque já existe a infração administrativa por você estar dirigindo sem habilitação, sem estar habilitação no prazo de validade, né? Então, mas como está esse prazo, está suspenso, eu não tenho como te informar agora como é que foi, né, por exemplo, uma abordagem de um condutor que está alcoolizado e com a habilitação vencida. Eu acredito que essa parte da habilitação vencida não está interferindo, porque tem um processo de suspensão dessa renovação, né? Mas a senhora já deu várias informações aqui para a gente, falamos sobre os riscos, sobre as penalidades que continuam, então a informação é ficar atento a essa questão, que em pandemia tem que ter respeito, né? Principalmente em todos os períodos, mas agora consciência, né, doutora? Obrigada, Karina. Boa tarde mais uma vez. Obrigada, Rafaela. Muito obrigada. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral lança campanha que incentiva eleitores a serem mesários voluntários. É já já. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Se o povo não exerce o poder de que ele próprio é titular, não se trata de democracia, mas de qualquer outro regime autoritário. A Constituição regulamenta a forma de o povo exercer esse poder. Os mesários são grandes aliados na garantia da segurança e do sigilo do voto nas eleições. Eles contribuem para a consolidação da democracia e ainda ajudam a justiça a assegurar a legitimidade do processo eleitoral. E você, já pensou em ser um voluntário? Ser voluntário. O próprio nome já diz e remete ao que é espontâneo, de livre vontade. O mesário, ele é um dos personagens mais importantes do processo eleitoral. A satisfação de ser mesária voluntária é poder contribuir para o crescimento do país e poder celebrar junto com os eleitores da Festa da Cidadania. Em época de eleição, tem um bocado de gente que se candidata para fazer parte da maior representação da democracia brasileira.
Nas eleições de 2016, participaram mais de 1.700.000 pessoas na função de servir. 33,5% delas foram voluntárias. Já em 2018, esse número passou de 2 milhões e 50% trabalharam de forma espontânea. Este ano, por causa da pandemia, tem muita gente com o pé atrás. Mas pode ficar tranquilo. Nós temos uma consultoria sanitária para proporcionar aos mesários, assim como aos eleitores, o máximo de segurança possível em termos de saúde na realização dessas eleições. O TSE preparou uma campanha para tirar dúvidas e mostrar os cuidados que vão ser tomados no dia da votação. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. Quem for trabalhar receberá um treinamento que pode ser à distância para o dia da eleição. Para se candidatar como mesário voluntário, você deve preencher um formulário no site do TRE do seu estado ou no cartório eleitoral. Também pode se inscrever pelo aplicativo e-Título. É preciso ter mais de 18 anos e estar com a situação eleitoral em dia. A convocação dos mesários será de 18 de agosto a 16 de setembro. Não tenha medo. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. E a campanha da Justiça Eleitoral já está no ar. São 3 peças diferentes. Veja agora uma delas. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou o chamado. As eleições municipais estão marcadas para os dias 15 e 29 de novembro. Sob a Constituição de 1988, o Brasil já vive 32 anos de democracia. É uma bênção. É o mais longo período de estabilidade institucional da vida brasileira. Nós superamos todos os ciclos do atraso em uma geração, pois a democracia tem um dos seus ritos vitais nas eleições. É para isso que existe a Justiça Eleitoral, para organizá-las, e a Justiça Eleitoral depende do trabalho de um grupo grande de colaboradores, que são os mesários, que ajudam a administrar o processo eleitoral no dia das eleições. Pessoas que servem à democracia. Eu estou aqui para convocar os brasileiros patriotas, idealistas, comprometidos com o interesse público, para que venham ajudar a democracia brasileira prestando um serviço como mesário. O voto é o que garante o nosso presente e desenha o nosso futuro. Se você não é de grupo de risco, venha ser um mesário voluntário. Inscreva-se no site da Justiça Eleitoral do seu estado ou pelo aplicativo e-Título. Venha desfrutar do prazer e do privilégio de servir ao país. O Brasil agradece. Tá dado o recado, seja mesário voluntário. A partir desta segunda-feira, 17 de agosto, o Poder Judiciário de Mato Grosso estará 100% digital, o que significa mais agilidade, principalmente nesse período de pandemia. Só nos últimos 60 dias, foram mais de 16 mil processos migrados para o processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico, PJE, já está implantado em todas as unidades judiciais do Estado, o que significa o fim da era dos processos em papel. Em dezembro de 2011, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
recebia o projeto piloto do PJE. Desde então, o sistema já passou por centenas de melhorias e se mantém em constante evolução. A partir deste mês, todas as unidades judiciárias de Mato Grosso já trabalham com o PJE. É o judiciário 100% digital. Os processos físicos estão sendo gradualmente digitalizados. E neste período da pandemia, nós conseguimos perceber ainda mais a importância do processo judicial eletrônico. Foi através do PJE que nós conseguimos, além do acesso à justiça, movimentar a máquina do Poder Judiciário, distribuindo esta mesma justiça e intervindo com a pacificação social. Isso é a realização de um sonho, não só do Poder Judiciário, mas de toda a sociedade. Teremos mais celeridade, mais eficiência, todos os atos processuais. E não podemos nos esquecer nunca, também estamos contribuindo com o meio ambiente. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente fim de semana para você. Tchau, tchau.